esse momento para estarmos aqui. E eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade. Que nós venhamos aprender profundamente, conhecer ao Senhor nessa noite. Amém? Mais e mais. A paz do Senhor. Eu quero ver vocês sinalizando a paz do Senhor. Amém? Todos os ouvintes, junto comigo. Amém? Eu não ouço, então eu quero ver vocês me copiando. Com a paz do Senhor. Vocês vão fazer assim com as mãos, ó. Paz. E o Senhor, do Senhor. Agora vamos fazer novamente. A paz do Senhor. Amém? Agora, eu vi que vocês entenderam. Vocês falaram comigo e eu compreendi. Quero agradecer ao pastor, né? Que Deus abençoe a ele, a cada um que está aqui presente, cada pregador que esteve aqui nesse momento, a cada vida. E agora também quero agradecer a Ilmara, a Deise, que elas vão estar aqui e aceitaram esse desafio, né? Esse propósito de estarmos falando sobre Jesus e aprendemos mais e mais da sua palavra. Que Deus ele venha transformar os nossos corações. Vocês aceitam a ler a palavra do Senhor juntamente comigo? Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5 até o versículo 8. Agora todos vocês podem se assentar, ok? Vocês encontraram a palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5? Amém? Então, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Agora o versículo de número 6. Porque será igual a um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Agora o versículo de número 7. Mas bendito é o homem, esse que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora o versículo de número 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes profundas para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha, ela fica verde, e o ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? E o que a palavra do Senhor quer dizer para nós em Jeremias? Fazendo uma comparação da pessoa que ela não crê no Senhor Jesus. Maldito é o homem que não obedece ao Senhor e aquele que não confia no Senhor Jesus. Mas antes ele tem uma vida como ele no seu próprio entendimento e não tem uma vida frutífera. É comparado ao quê? Lá em São Paulo, eu quero dar um exemplo para vocês sobre um surdo. Ele é professor de Libras. E uma mulher lá, ela tem um filho surdo. E nessa escola, né, ele estava lá aprendendo sobre Libras para ter uma comunicação com o surdo. E ele ensina várias crianças. Esse professor, ele é surdo, como eu. E ele compartilha da Libras para esse grupo de crianças nessa escola. Então, com o passar do tempo, esse professor chamou a mãe desse surdo para conversar. E aí ela aceitou. E ele falou assim para ela: olha, eu queria convidar o seu filho para conhecer uns lugares, ele ter oportunidades
culturas diferentes. E eu sei que o futuro dele será próspero se você aceitar. Ele vai ter essa oportunidade. E então a mãe aceitou e falou, pode levar meu filho sim. E então ele foi para vários lugares conhecer culturas novas, comunidade surda. Então, o que eu quero dizer para vocês em relação a esse professor e esse aluno? Essa mãe, esse professor, ele abusou sexualmente desse aluno, e esse aluno, ele achou que aquilo era normal que estava acontecendo, aquele assédio sexual. E esse aluno, ele ficou com vergonha e não contou para sua mãe. E aí, de repente, esse professor surdo, ele se afastou e a mãe não entendeu por que esse professor saiu e se afastou do filho dela. Então, em um determinado momento, em uma escola, esse aluno ele estava numa palestra e aí estavam explicando sobre a prevenção de acontecer um abuso sexual, como evitar o abuso sexual. E aí ele percebeu essa semelhança, ele começou a imaginar, nossa, isso aconteceu comigo. E ele está escutando aquela palestra, ele está ali ouvindo aquela palestra sendo sinalizada, e ele percebeu que a vida dele tinha acontecido a mesma coisa. E aí depois ele resolveu contar para a mãe dele e explicar o que tinha acontecido com ele. Mãe, eu fui abusado sexualmente, eu percebi isso numa palestra. Então essa mãe, imediatamente ela denunciou esse professor. Né? Isso é um noticiário. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou fazendo uma comparação em Jeremias, porque é comparado às vezes uma árvore seca, que a nossa confiança às vezes não está no Senhor. A nossa confiança não pode ser em pessoas, não pode ser em amigos. A nossa esperança ela tem que estar no Senhor. Não confiar em pessoas como essa mãe confiou nesse professor. E ela deixou o seu filho ali para estar com ele. Ela acreditou que nada iria acontecer. Mas o futuro, irmãos, tem consequências. E ele foi abusado sexualmente. E quando essa mãe descobriu, ela percebeu que ela precisava antes ter pedido ao Senhor. E ela viu que, por ela não ter um contato com o Senhor, não ter intimidade profunda com o Senhor, essa consequência aconteceu na vida do filho dela. Por isso, nós passamos por problemas, sim. Temos problemas em nossa vida. Mas a nossa vida, ela precisa estar enraizada a águas profundas, a raízes profundas. Porque a nossa vida, quando está firme no Senhor, nós entendemos e compreendemos que nada fica escondido. Deus, Ele nos revela. E essa mãe, eu vejo que ela é comparada a essa árvore, que às vezes você não vê a raiz, você não sabe a intenção da pessoa. Mas é importante que nós tenhamos a nossa fé, a nossa convicção e o nosso alicerce no Senhor. Comparado a essa árvore que eu percebo que era rasa, era o entendimento e a esperança que essa mãe tinha sobre o filho dela. Ela acreditava que o filho teria coisas futuras. Mas o ser humano é enganoso, ele se engana. E nós não podemos nos enganar no nosso próprio entendimento. As coisas acontecem e às vezes as coisas erradas vêm na nossa vida. Mas aonde está a nossa confiança? Aonde está a nossa atenção? A nossa atenção, ela precisa estar baseada no Senhor. É orar ao Senhor e Ele falará conosco. Você precisa crer que Deus, Ele fala conosco. E assim, através da sua palavra, firmes no Senhor, a nossa vida, sim, pode ser próspera. E não comparar pessoas que confiam no seu próprio entendimento. Então, Deus, Ele quer abençoar as famílias. Mas nós precisamos, como? Estar benditos no Senhor, alicerçados na sua presença. Comparado a essa árvore, que tem raízes profundas, com os ensinamentos do Senhor, sempre firmes na tua presença. Então, eu percebo o quê? Que esse professor, ele ensinava as crianças e, às vezes, a gente fica sem saber o que fazer, com traumas, porque, na verdade, nós precisamos compreender que a nossa fé é no Senhor. Amém? Eu quero falar para vocês o seguinte, essa árvore, que ela está no deserto, é comparada a uma vida que está afastada dos caminhos do Senhor. E maldito é o homem que está afastado do Senhor, que não quer estar conectado com o Senhor, ligado com a sua fé na presença do Senhor.
Às vezes eu percebo que algumas pessoas têm dúvidas de como agir na sua vida. E então, Deus, Ele responde se você pedir. Ele responde se você orar ao Senhor. O Espírito Santo, Ele te mostra o caminho certo de você seguir. Então, é só você buscar. E Deus, Ele fala de verdade na vida de cada um. O Senhor, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Então, nós precisamos confiar e buscar ao Senhor. E Ele é a nossa segurança e fortaleza. Amém? Eu vou explicar rapidamente para vocês agora sobre a videira. Então, nós não conseguimos ver a raiz. Conseguimos ver a raiz da árvore? Nós não conseguimos ver, né, o que está ali por baixo. Nós conseguimos ver por fora. Mas os momentos difíceis, comparado à nossa vida, vem a tempestade, vem o vento, vem os momentos difíceis, é comparado ao nosso coração. Nós não podemos ser abalados pelas circunstâncias. O pastor Israel, ele falou aqui o quê? Que nós não podemos ser influenciados pelo inimigo. Nós precisamos ter as nossas escolhas comparado ao coelho que foi dito aqui, né? Aquele jogo que você bate, quanto mais bate, mais cresce. Então, nós precisamos entender que quanto mais lugar nós demos ao inimigo, ele também cresce nas nossas vidas. Mas quando nós negamos, ele sai e não tem mais lugar. E nós precisamos estar conectados ao Senhor, como uma árvore que pode vir o vento, pode vir as circunstâncias difíceis, mas nós não seremos abalados. Os problemas, eles não irão nos dominar, porque a nossa raiz está firmada no Senhor. Ele é o Deus poderoso, e se tivermos um relacionamento com Ele, nós temos a certeza que o diabo, ele não nos influencia. O diabo, ele quer o quê? O diabo, ele quer usar a nossa vida. Ele quer ter profundidade conosco, mas a profundidade, nós precisamos entender que o prazer é estar com o Senhor. É melhor do que estar na força dos nossos braços. Amém? A nossa vida, nós precisamos imaginar e entender, compreender que as preocupações, elas podem acontecer, pode chegar os problemas na nossa casa, mas no momento certo, a alegria vem e a tristeza, ela não dura para sempre. Através da palavra de Deus, nós podemos aprender que o Espírito Santo, ele nos ajuda, e se estivermos ligados a Ele, a nossa vida é transformada e a alegria do Senhor é renovada em nossas vidas. Então, os momentos difíceis vão acontecer, nós não podemos evitar, mas nós estaremos com o Espírito Santo direcionado por Ele. Agora, sobre a mulher samaritana. Quero contar para vocês, ela estava diante daquele poço, e aí ela viu Jesus. Então, ela ainda não tinha conversado com Jesus, não conhecia Ele, e ela foi buscar água naquele poço profundo, e ela perguntou assim, quem é esse que me oferece água de beber e uma vida eterna? E então, uma vida eterna com Jesus é você estar no caminho certo. E essa mulher samaritana, ela entendeu que a partir do momento que ela bebesse daquela água, ela estaria ligada com o Senhor e seria possível sim uma vida transformada, uma vida eterna. Deus, Ele dá a vida eterna para nós. Ele é a verdadeira alegria. E essa água, ela é de verdade. A partir do momento que nós tomamos essa água, nós não precisamos tomar novamente. Ela sacia a nossa sede. Ela nos traz paz e alegria. Glória a Deus. Agora em João, capítulo. Amém. Agora fez uma troca de intérpretes, irmãos. Em João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Põe no telão para mim, por favor, irmão. João 15, versículo 1 ao 8.
Assim diz a palavra de Deus. Eu sou, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim. Coloca o versículo, por favor, irmãos. Amém. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Em João capítulo 15, traz para nós, através dessa parábola, que Jesus é a videira. Assim como em Jeremias, aquela árvore seca, aquela raiz seca, o Senhor é a videira que nos traz nutriente, vida próspera, alegria e saúde. Como assim uma videira e frutos? Essa metáfora nos faz entender o quê? Se estivermos ligados em Deus, Ele estará ligado a nós. Comparado a uma árvore que dá bons frutos e assim os seus ramos vai se frutificando. Vocês são os ramos que dão bons frutos. Esses frutos de aprender com o Senhor, de uma vida transformada, de um arrependimento, de entender, de evitar o pecado, de se afastar do que não agrada a Deus, com o coração limpo, voltado para o Senhor, entendendo as suas fraquezas e limitações do passado e se afastando. Deus quer te abençoar. Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo são um, eles permanecem assim. E a vontade deles é te abençoar, é fazer você crescer, é que você more com Ele e tenha uma vida eterna. O Senhor está te ensinando ao seu coração ser moldado a Ele, para que você tenha frutos, conquistas frutos de firmeza, de obediência, de constância. E esses frutos, para quem não dá fruto, eu vou explicar para vocês. A pessoa que não está ligada a Cristo, que vive por si mesmo, só com seus próprios caminhos, a sua própria vida, frequentando o mundo, é como se os frutos fossem jogados fora. Não produz. O Senhor traz para nós que ramos somos nós na videira que é Cristo. Estejamos ligados a eles. Uma frase importante que eu sempre trago comigo: quem permanece produz,
Quem se desconecta, seca. E esses frutos, Deus espera de nós. Jesus quer nos ensinar o quê? Uma vida transformada, boas atitudes, um coração bom, reto, amar ao próximo, com um caráter moldado, transformado, uma família unida. E lá fora, quem não conhece Jesus vai poder ver através do seu testemunho. A pessoa vai te olhar, vai avaliar. Nossa, que pessoa diferente. Antes ele era estranho, fazia coisas erradas, maldade. Mas agora, ele com Jesus, ele está diferente. O comportamento mudado. Como que isso aconteceu? E você só vai responder, é Jesus me reparando. Aleluia. É Jesus me ajustando. E o Senhor vai te ensinando o caminho. Deus ama a todos. Deus não te tem como inimigo. Ele não afasta uns e quer outros. Não tem preconceito. A palavra de Deus não vai explicar que um homem cego sentado à beira do caminho e Jesus passando com os seus discípulos falou, ó Jesus, ele é cego. Com certeza os pais deles pecaram. E Jesus respondeu, ele nasceu cego sim, com deficiências. Igual a mim, irmãos, eu sou surdo. Meu pai e minha mãe pecaram? E Jesus respondeu, ele é assim para que seja glorificado o Pai. Eu sou surdo porque eu quero glorificar a Deus assim. A irmã dançou aqui sem uma perna para glorificar a Deus. As nossas deficiências não são nada para Deus. Para você, para alguns pode ser uma dificuldade. Mas Deus está junto conosco, nos capacitando, nos habilitando, nos dando espaço de fala. E nós simplesmente nos humilhamos diante da potente mão do Senhor. Todos vocês lembram de Adão e Eva? Deus criou tudo perfeito. Adão e Eva teve a sua geração. E hoje nós estamos aqui, ser humanos. Deus sabe a história de cada um. Deus sabe a sua dificuldade. Deus está com vocês, irmãos. O pastor Israel disse aqui, tenha contato com Deus, se afaste das influências do mal. A mãe dele sentia essa dificuldade, mas não deixava de estimulá-lo. As pessoas diziam, o seu filho, olha que bagunça, não vai dar nada no futuro. Pastor, duvido. A minha mãe e o meu pai também me estimularam, desde criança, na escola, na aula de matemática. Os professores falavam assim, e o João Pedro para matemática, no futuro ele não vai evoluir não. E os pais deles começaram a orar, começaram a ajudar, e começaram a ensinar a fazer as contas de matemática, e ele foi entendendo e foi fazendo as atividades, e o professor de repente falou, uai, o João Pedro é capaz. Se as pessoas têm deficiência, não significa barreira. Eu venho aqui te dizer que o Deus que a gente serve, Ele pode todas as coisas. Aleluia! Ele está junto conosco, Ele vence qualquer batalha. Ele me ensinou a agir corretamente, a me posicionar. Lembro também de Davi. O Senhor veio e esteve junto com ele. Naquela funda derrubou um gigante e ele venceu. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, que controla tudo e todas as coisas. E poderoso Ele é. Glória a Deus. Então, irmão, em Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24.
colocar no telão, por favor. E ouvindo isso, uns do que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por perdoado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me dê por perdoado. E outro disse: casei-me com a minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valas e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu quero compartilhar com vocês essa lição que o Senhor nos traz. A maior festa de todos os tempos. Essa mesa significa o reino de Deus. Deus mandou o seu Filho para que possamos experimentar o reino. E através dos frutos, nós temos o direito à vida eterna. A palavra de Deus em Apocalipse diz: Jesus está voltando. Ele está à porta. Ele preparou uma mesa para cada um. A ceia está servida, o pão, o vinho. Então, em Lucas, essa parábola vai dizendo o que aconteceu nessa festa, que os convidados não honraram esse convite. Jesus chamando e as pessoas não entendendo, distraídas. Mas Jesus continua ali a narrar. O que traz essa metáfora, esse banquete, essa grande festa? O Jesus chamando e os amigos ocupados. Desculpa, Senhor, eu estou ocupado com o meu trabalho. Eu comprei uma fazenda e preciso vê-la. Perdão, Senhor, eu tenho uns animais e preciso cuidar. Senhor, eu vou casar, me perdoa. Eu estou ocupado demais para fazer a tua obra. E assim o Senhor pediu para ir nas ruas, encontrar mancos, servos, autistas, não importa, o Senhor convidou, porque o desejo dele era a casa cheia. Nós estamos aqui nesse culto, você está me vendo, vocês estão me ouvindo? Não, eu não falo. Mas Jesus mesmo assim me tocou. Eu uso a Libras para dar as informações para você. A palavra de Deus está sendo pregada em todas as línguas. Vocês não são meus inimigos. Nós somos irmãos, compartilhamos a mesma fé. Eu sou deficiente, eu sou cego, eu sou autista, eu valho menos, eu sou pobre. Não tem isso, irmãos, no reino do céu. Deus nos ensina a amar. Jesus ensinou: vocês precisam amar os irmãos da família de Deus.
Lembra a videira? Que significa a minha vida transformada? Jesus está falando com você essa noite. Ame. Isso significa frutos. Frutos de obediência, frutos de arrependimento. Jesus continua a nos ensinar. Não é fácil pregar o evangelho, não é fácil ser cristão. Precisamos uma constância, uma firmeza. O diabo não quer você unido à videira que é Cristo. E ele tenta de todas as formas te cortar. O inimigo quer você te influenciar, te afastar, que você desista, que você fala que não precisa estar conectado, que você aceite as coisas do mundo e você fica entre duas coisas, ouvindo o diabo e ouvindo a Deus, fica confuso entre os caminhos. Eu sirvo a Deus, eu sirvo ao mundo, eu sirvo os meus amigos. Irmãos, vamos servir a Deus. Eu te garanto que servir a Deus é a melhor escolha. Ele vai abençoar a sua vida. Jesus nos traz o reino de Deus. O que eu entendo como reino de Deus? Um culto, uma pregação, todos honrando e glorificando a Deus, e com o coração sendo moldado, e pessoas aceitando a Cristo, vindo também para o reino, sendo ligado a essa videira, e o Senhor mudando, transformando, alcançando, e o reino de Deus é aberto para todas as pessoas. Vocês que aceitaram Jesus, tenham certeza da sua salvação. Deus convida a todos. Por favor, irmãos, procrastinação, enrolação, vamos parar com isso. A mesa do Senhor está posta, a grande festa, maior de todos os tempos, o banquete está aqui. Um culto maravilhoso como esse, com jovens, que o Senhor preparou tudo, e alguns conseguem ignorar estar aqui nessa presença. Eu não vou no culto por causa disso e daquilo outro. Irmãos, o Senhor quer de você constância. O Senhor quer de você permanência. Assim como uma árvore firmada, observando a palavra de Deus, aprendendo com Ele, ligado. Você sabe que o inimigo não quer que você esteja aqui. Não pense que o inimigo não está ligando de você vir e ir embora da igreja. Ele está irritado. Ele quer mesmo que você sente no sofá, assista um filme, vá para as festas. Às vezes, irmãos, eu confesso que eu já acordei à noite e fiquei pensativo. Na igreja, eu pensando, meu Deus, eu vou na igreja, eu vou, não vou? Já aconteceu. Imagina, o diabo fica plantando essas coisas na nossa cabeça para que a gente possa desistir. E eu pensei, meu Deus, eu não vou dar desculpa, eu posso ser cortado dessa videira. Eu vou insistir, eu vou aguentar, eu vou lá naquele culto, eu vou prestar o meu louvor a Deus, eu vou participar da igreja. Porque Deus toca, irmãos. Eu sinto a presença de Deus, Ele toca, Ele me manda ir em lugares, estar junto com vocês aqui. O diabo não quer isso, ele quer prejudicar as nossas vidas. Mas o Senhor não te deixa sozinho, não te abandona. O Senhor quer ver você constante, permanente, clamando em oração, junto a Ele, pedindo, confessando. Jó, irmãos, estava sozinho em meio daquela dificuldade. Ele tinha casa, e o que aconteceu? O inimigo chegou até Deus e perguntou: deixa eu tocar na vida dele? E Deus falou: pode tocar, porque eu sei que ele é o meu servo. Só não toca na sua saúde, mas nos objetos você pode tocar. E o inimigo assim fez uma bagunça, matou os filhos, os bois, perdeu o dinheiro. E ali Jó sofreu porque viu tudo aquilo que ele tinha construído sendo perdido. E a sua mulher começou a reclamar: uai,
Como esse Deus abandona ele. Olha esse sofrimento que você está passando. Jó, você não viu que você perdeu casa, filhos? Com certeza você tem pecado aí, eu entendendo. Mas Jó honrou a Deus. Eu perdi meus objetos, mas eu estou aqui. A minha vida é do Senhor. Ele me deu, Ele tira. E Jó foi fiel a Deus nos seus dias. Aguentou todas aquelas circunstâncias que estavam à volta dele. E o diabo perdeu, irmãos. Temos que seguir os ensinamentos de Jó. A situação está difícil, ao nosso redor, muitas lutas, mas nós estamos constantes, permanentes. Jesus pede para você hoje continuar, continue. Dificuldades, peça a Deus, clame. O Pai vai te ajudar. Ele está com você. Se está muito difícil e você fala, eu não vou pedir a Deus, eu vou mesmo resolver, eu vou pegar os meus contatos. Você vai ver que pela força do seu braço você não vai conseguir. Clame a Deus, irmãos. Entre no seu quarto, ora, que o Pai em secreto te vê. Amém? Eu preparei uma música, eu peço para que possa colocar nesse momento. Jesus está mostrando essa mesa para vocês essa noite. E nesta mesa, os servos prepararam um banquete. Essa mesa é comparada a Lucas no grande banquete. O próprio Jesus está procurando você essa noite. Ele está te convidando. Eu gostaria de convidar o pastor Israel Lima para sentar nessa mesa comigo. condenação não chega à mesa, mas há lugar pra você, pra você. Eu quero também chamar mais uma pessoa, a moça que dançou aqui essa noite, que superou o câncer. Vem junto comigo. Eu quero chamar mais uma pessoa aqui essa noite, um surdo. Vem sentar comigo à mesa. Fique à vontade. Eu quero chamar mais uma pessoa, a Claudiane, que é cadeirante. Tem lugar para você na mesa. Eu quero chamar aquele menino que cantou com a mãe dele. Cadê ele essa noite? Pode vir a mãe junto. A mãe dele pode se sentar com ele. Onde está a mãe?
Olhem essas pessoas, meu irmão. Jesus chamou cada um com a sua limitação. Jesus ama cada um que está sentado nessa mesa. Eles são comparados ao reino dos céus. Essa mesa está posta para nós lá no céu. E Jesus está chamando. Jesus está convidando. Jesus está salvando. Jesus está curando. Chamando ao arrependimento. Jesus está te convidando a sentar nessa festa, nesse banquete. Essa mesa é o reino dos céus. Glória a Deus. Jesus está chamando vocês comparados aos discípulos. Jesus chamou os discípulos, eles eram simples, trabalhadores, pescadores. Chamou todos com... Não importa o jeito deles, o Senhor os chamou. E os discípulos começaram ali a aprender do Senhor durante os 3 anos. E no momento em que Judas traiu o Senhor, e assim ele foi crucificado, o Senhor Jesus rogou ao Pai: não me abandona, Senhor, nesse momento. E Jesus ali morreu. Mas no 3º dia, aleluia, ele ressuscitou e está vivo. Ele foi embora. Jesus vai voltar. Ele voltou 40 dias com os discípulos e compartilhou ali mais algumas verdades. E Jesus falou: eu estou no céu preparando uma mesa. Vocês podem se assentar nessa mesa. Somos todos irmãos unidos. Deus não exclui ninguém, não tem preconceito. Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor ama todos nós. Não é questão de religiosidade, irmãos. É obediência à palavra de Deus e entender as suas escrituras. Há um banquete preparado no céu. E todos nós vamos estar junto com eles nessa grande festa. Nosso corpo defeituoso, não importa, Deus amou a todos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, meus irmãos. Podem voltar aos seus lugares.